Bom dia, bom dia, bom dia. Já aqui estamos para mais uma manhã super informativa, super alegre, super bem disposta aqui do seu programa favorito, que é o Manhãs na TV. É verdade, estamos consigo de segunda a sexta-feira. É sempre um prazer fazer parte das suas manhãs, estar consigo aí desse lado, poder alegrar o seu dia e nós gostamos muito, muito, muito da sua companhia. É um programa onde nós trazemos o melhor da cultura e tradição portuguesa e também projetos fantásticos que vêm aqui ao nosso programa, que os nossos convidados trazem aqui ao nosso programa. Sabe para quem? Especialmente para si que nos acompanha. É verdade, que está sempre connosco de manhã, até para aquelas pessoas novas que vêm e que vão ao programa pela primeira vez e dizem: gostei tanto. Eles às vezes fazem umas brincadeiras. Eu costumo ter cá o meu colega Zé. Hoje ele não está cá, né? Foi passear para outros lados. Mas ele costuma estar aqui connosco e a gente brinca sempre um bocadinho, mas temos uma equipa fantástica que faz sempre o melhor de si dos programas para que você possa estar sempre aqui connosco e que nós possamos alegrar a sua manhã. Se tiver um projeto que eu gostaria de vir aqui ter connosco, aqui no programa, já me estava a embrulhar toda, não é? Mas pronto, o gato cai sempre de pé, que a gente dá a volta e pimbas, fica sempre de pé. Então, mas se tiver um projeto que gostaria de vir aqui ao nosso programa, nós teremos todo o gosto em recebê-lo. Pode ser através de mensagem privada no Facebook, nas nossas redes sociais ou também através do nosso e-mail manhãsnatv@curiacos-tv.com. E estamos a ser vistos um pouquinho por todo o mundo, através dos nossos canais nacionais na Novo, na NOS, na Mel e na Vodafone, nós conseguimos estar consigo, e também através do satélite Espaçat, também por todo o Norte de África e também por toda a Europa, e através da internet nós ficamos literalmente em qualquer parte do mundo onde você esteja. É sempre um prazer estar aí consigo deste lado e hoje nós vamos ter um programa super interessante. Quer saber qual é? Eu vou-lhe dizer. Vamos estar à conversa com a doutora Micaela Gonçalves, é verdade, com a psicóloga doutora Micaela Gonçalves. Ela vai-nos explicar, vamos falar alguns temas bastante atuais e que é sempre importante e vai-nos dar algumas dicas e vai ser um programa bastante interessante. E através das nossas redes sociais, você também pode saber quem é o convidado que nós vamos ter naquele dia, assim como você também, muitos de vós já sabiam quem era o convidado que nós íamos ter, ou neste caso a convidada. Portanto, nas nossas redes sociais nós colocamos sempre previamente ao programa quem nós vamos ter, para que você possa estar sempre informado aí desse lado. E sem mais demoras, nós vamos então ao nosso povo, nossa gente. E já estamos de volta e vamos então falar com a doutora Micaela Gonçalves. Bom dia, doutora Micaela. Bom dia. Bom dia. Obrigada por estar aqui connosco. Obrigada pelo convite. E, doutora Micaela, hoje nós vamos falar acerca de alguns temas, não é? E vamos falar sobre ansiedade, sobre relacionamentos abusivos, sobre violência doméstica, que são temas bastante atuais, não é? Mas antes de nós entrarmos nestes temas, não é? Que os nossos telespectadores gostam sempre e nós também, não é? E há sempre coisas que nós precisamos de esclarecer e que nós precisamos de, não só para nós, mas também para ajudar outras pessoas, não é? Como é que nasceu este gosto pela psicologia? Então, a psicologia entrou na minha vida assim até rapidamente. Sempre soube que queria algo que fosse aqui muito preso a ajudar as pessoas, e quando tive o primeiro contacto com a psicologia no secundário, portanto, senti mesmo que era a área que eu gostava, e então fui tirar o meu curso no ISPA, que é uma faculdade de psicologia em Lisboa. E adorei. Comecei por trabalhar com crianças no início do meu percurso e depois então fui passando por outras faixas etárias que senti que precisava de abrir aqui um bocadinho mais os horizontes. Então foi assim muito este percurso que me levou agora ao projeto onde eu estou, que é a Academia Transformar, que pelo nome não é esse mesmo o objetivo, é transformar a vida das outras pessoas. E é isso que eu gosto muito e fico mesmo de coração cheio por ver o percurso que os meus clientes fazem. Isso é muito bom, não é? Exatamente. E costuma trabalhar com crianças, não é? Com adolescentes e com adultos. Exato. Qual é a faixa etária que mais lhe fascina trabalhar? Os adultos. Sim, eu comecei por trabalhar com crianças. Senti que quando saí da faculdade era a área, assim, a faixa etária que mais me prendia por ser um bocadinho mais informal. E então achava fascinante e cheguei a trabalhar mesmo no Hospital Dona Estefânia como psicóloga estagiária e foi muito giro, adorei este contacto também até com os médicos, foi muito bom, mas depois senti que rondavam muito as mesmas temáticas, os mesmos contextos, ou seja, é muito da escola, não é? E a família, então quis abrir aqui um bocadinho horizontes e desafiar-me também um bocadinho e comecei então a trabalhar com adolescentes e com adultos. Os adultos, para mim, são os mais desafiantes,
Eu digo sempre aos meus clientes que os adultos são como as cebolas, têm muitas camadas, então eu acho muita graça trabalhar com eles e tirar estas camadas, não é? Chegarmos aqui ao cerne da questão. E em que tipo de situações é que ajuda especificamente na psicologia? Trabalho muito com ansiedade e com algumas perturbações de personalidade, que são muito desafiantes, mas maioritariamente com ansiedade. É assim o tema principal com que eu trabalho. E hoje também vamos falar um pouquinho acerca disso, da ansiedade. Porque a ansiedade, se for bem controlada, é bom. Exatamente. Não é? Mas para quem que esteja lá em casa e que possa pensar, estamos sempre a ouvir ansiedade para cá, ansiedade para lá, o que é a ansiedade? Exato. A ansiedade é um sentimento, não é? É perfeitamente normal. O que acontece é que, por vezes, este sentimento extrapola aqui um bocadinho da nossa janela da normalidade, não é? Ou seja, todos nós temos uma espécie de janelinha onde estão as coisas normais, não é? Nós temos picos, flutuações de humor, perfeitamente normal, mas é suposto estar dentro desta janela, que pode ser mais grossa ou mais fininha, dependendo da pessoa, e há certas pessoas que extrapolam aqui um bocadinho mais para cima e então desenvolvemos uma perturbação da ansiedade. E quando é que isto acontece? Quando começa a impactar a vida da pessoa. Ou seja, se eu for a um programa de televisão, ou for ser avaliada, ou algo que cause exposição, é normal nós termos níveis de ansiedade A ansiedade não é elevados. nervosismo? Não. A ansiedade é algo que é estarmos com receio de alguma coisa que vai acontecer. Ou seja, está muito presa aqui ao futuro ou ao passado e é uma hipótese, não é? Nós hipotetizarmos algo que pode correr mal. Não necessariamente. E às vezes é confundido muito a ansiedade com o medo. E não é a mesma coisa, não é? Porque o medo é uma reação a algo que efetivamente está presente e é uma ameaça. Na ansiedade, nós ficamos com receio de algo que nós nem sequer sabemos se vai acontecer ou não. Então há aqui esta distinção entre estas duas coisas, que não são a mesma coisa, embora sim nós temos medo de fazer determinada coisa, mas são coisas que eu não sei sequer que se vai acontecer, ou seja, não está presente ainda. A ansiedade é uma coisa que há uns bons anos atrás não se falava, mas agora fala-se muito. Porquê é que acha que agora se fala tanto sobre a ansiedade? Penso que a pandemia não veio ajudar. Acho que tivemos muito tempo para estar dentro das nossas cabeças e a ansiedade efetivamente prende-nos muito aqui neste plano dos pensamentos. E com este tempo que tivemos com a pandemia de estar fechados, de termos as nossas rotinas mudadas, não é? Fez com que se evidenciasse, se calhar, aqui alguns traços em mais pessoas que, quando nós estamos na nossa vida louca, não é? O ritmo alucinado em que nós andamos, não temos tempo para pensar nestas coisas, não temos tempo para pensar como é que nos sentimos, então fica aqui um bocadinho mais camuflada por termos este piloto automático ligado. E com esta pandemia fez com que este piloto automático se desligasse um bocadinho e nós tivéssemos contacto aqui com algumas coisas que não pensamos geralmente no nosso dia-a-dia por não termos tempo. Portanto, a ansiedade agravou, ou seja, a pandemia veio a agravar, não é só a pandemia, mas com a pandemia também, veio a agravar então o estado geral de ansiedade das pessoas. Sim, veio a agravar as perturbações psicológicas no geral. Ou seja, houve muita gente que com esta paragem abrupta viu intensificado aqui muitos dos seus traços de personalidade que, lá está, geralmente no dia-a-dia não estão tão evidenciados porque não há esse espaço para pensarmos sobre as coisas. Porque não tínhamos tempo para parar. Exatamente. E de repente tivemos que parar. Exatamente. Tivemos que fazer aquilo que disse há pouco, que é desligar o piloto automático, não Exatamente, exatamente. E quem sofre de ansiedade, por norma, sabe que está a sofrer de ansiedade ou não reconhece? Sim, geralmente sim, porque a ansiedade está muito presa a sintomas físicos e por isso é que é tão dolorosa. Realmente é muito desvalorizada no mundo das perturbações, mas é muito dolorosa a nível físico porque existem muitos sintomas como palpitações e falta de ar e mesmo, lá está, desregulações gastrointestinais, dores de cabeça. Portanto, há aqui muita coisa associada à ansiedade que faz com que a pessoa saiba que tem ansiedade. Muitas vezes, lá está, despleta aqui alguns ataques de pânico também, que são terríveis, não é? A pessoa pensa que vai morrer e, portanto, é mesmo muito dolorosa para quem sofre de ansiedade.
E há um grupo específico de pessoas que sofrem de ansiedade ou não? Não, a ansiedade lá está, como lhe tinha dito, Sara, não é? É um sentimento perfeitamente normal. Se todos nós temos ansiedade, e se alguém disser que não está a dizer a verdade, porque todos nós temos ansiedade em determinados momentos. A questão é se estamos num nível normal de ansiedade ou se estamos num nível em que sentimos que está a ser paralisante, ou seja, está a impactar a minha vida de tal modo que eu não consigo fazer. É como se fosse um vírus. Não é? A ansiedade é como se fosse um vírus, começa num determinado ponto e depois vai-se espalhando pela nossa vida e fazendo com que as coisas sejam cada vez mais difíceis de superar e eu fico cada vez mais paralisada e mais com o sentimento de estar muito encostada à parede, não ter aqui espaço de manobra. A ansiedade, muitas vezes falamos da ansiedade, mas pensamos sempre no adulto, ou quase sempre no adulto, não é? Mas as crianças também sofrem de ansiedade. Sim. Sim, infelizmente sim, e cada vez mais, mesmo pelas pressões que elas agora têm no dia-a-dia e que se calhar nós, na nossa geração, não tínhamos, porque havia esta paragem, lá está, quando íamos para casa e saíamos da escola, havia uma paragem em que nós estávamos só sossegadinhos, não é? E agora não, eles têm esta pressão de estarem constantemente ligados a alguma coisa e ligados a outras pessoas, não é? Daí está o bullying. E a fazer alguma coisa. Exatamente, não é? Exatamente. E esta comparação, muito devido às redes sociais, comparação excessiva também com outros colegas que estão a fazer alguma coisa ou que têm alguma coisa que eles não têm. Então tudo isto faz com que seja muito propício desenvolverem aqui quadros de ansiedade. E muitas vezes quando as crianças também, por exemplo, estão na mesma faixa etária, mas não estão no mesmo patamar, em termos, por exemplo, linguísticos, em termos de se dar com as pessoas, porque as crianças desenvolvem, não é, umas diferentes das outras, não desenvolvem tudo ao mesmo tempo, não é? E muitas vezes elas acabam também por se comparar um bocadinho ali, porque o meu amigo já fala melhor e eu não falo tanto, o meu amigo já faz isto sozinho ao meu colega e eu já não faço isto. Portanto, isso também existe, é um bocado mais acentuado nas crianças também por causa disso. Sim, exatamente. É esta constante comparação, não é? Este espelhar nos outros o que eu acho que devo ser, não é? Esta não aceitação de mim como eu sou, não é? E depois já há muito esta ideia de que as crianças têm que ser extrovertidas, não é? Porque ser extrovertida é que é bom, porque têm mais amigos e conhecem mais gente e têm mais palco, não é? Mais atenção. E depois lá está as crianças menos extrovertidas, que sejam mais introvertidas, vêem-se aqui num padrão que se calhar não é o que eles acham que deve ser, não é? Ou seja, se calhar não preenche, eles sentem que não preenche os requisitos do que é esperado deles. Então há aqui esta pressão em serem alguém que eles não são e que causa bastante ansiedade, não é? Nós temos que ser fiéis a nós próprios, porque não sendo fica difícil. E sendo, e muitas vezes, o facto de querer aparecer, de quererem ser famosos, não é? Porque antigamente, como disse há pouco, nós saíamos, chegávamos a casa, éramos só crianças. Ou íamos jogar à bola, ou íamos brincar com bonecas, ou íamos jogar ao Berlim, qualquer coisa. Eu fiz tudo. Joguei à bola, joguei ao Berlim. Depois peguei nas bonecas mais tarde, mas eu já jogar à bola e ao Berlim. Mas as crianças antigamente iam só ser crianças, brincar com o que se tinha na altura, ou ir para a rua brincar, ou brincar em casa, ou com os vizinhos, mas ia-se só brincar. E neste momento, muitas vezes não. Tem que haver sempre, parece que há uma necessidade de que a criança sente que tem que se expor. Porque se o outro também se expõe, se aparece tanto, se fala tanto, eu também tenho que fazer. Não é? E isso ajuda a elevar os níveis de ansiedade, não é? E muitas vezes também não é só por causa da criança, também é por causa dos pais que às vezes também acabam por ajudar, às vezes, a projetar um bocadinho aquilo que ainda não é a fase correta, digamos assim, para a criança, não é? Claro, precisamente. Ou seja, todos estes contextos, não é? Estes aspectos que estão dentro da vida de uma criança e mesmo de um adolescente, não é? As pressões inerentes à idade deles, nomeadamente com a escola, com o sentimento de quererem pertencer a algum grupo, não é? Tudo isto faz com que seja muito difícil para eles, com a estrutura mental que eles têm naquele momento, gerir determinadas coisas, determinadas emoções ou determinados sentimentos que vão surgindo e depois lá está, não é? A ansiedade é como se fosse uma espécie de contentor geral, não é? Portanto, quando eu não sei muito bem o que é que eu estou a sentir, eu sinto-me ansiosa, mas geralmente por trás dessa ansiedade está outra coisa, não é? Pode ser estar o medo de ser julgado ou criticado por alguém, o medo de achar que não é suficientemente bom, não é? Porque nós ficamos ansiosos porque achamos alguma coisa
que não temos capacidade de fazer alguma coisa, portanto há sempre aqui alguma coisa por trás. E geralmente o que nós fazemos depois em terapia, lá está, é tirar, não é, deste contentor geral e tentar dividir as coisas por ecopontos, não é? Vamos pôr cada coisinha na sua caixinha e tentar perceber então o que é que está a desenvolver aqui esta ansiedade em relação a alguma coisa. Porque cada pessoa é única. Exatamente. Não é? Exatamente. E muitas vezes nós vemos, por exemplo, nos adolescentes, o facto de, lá está aquilo que falou, que é de se comparar aos outros. Por exemplo, aquela menina tem não sei quantos, rapariga, tem não sei quantos namorados, eu não tenho nenhum, se calhar estou mal. Então, porquê é que tu não namoras? Porquê que não fazes a mesma coisa que os outros fazem? Claro. Porquê é que não vais sair à noite? Ou seja, coisas que supostamente nem devem ser feitas na adolescência, porque a mentalidade do jovem não está sequer preparado para isso, não é? Claro. Corrija-me se eu estiver enganado, mas exatamente. É mesmo isso. Mas que nós queremos nos comportar, ou seja, acho que parece que há uma urgência desde o momento em que se nasce, em queremos ser adultos de repente, não é? E antigamente nós gostávamos de cada fase, não digo num conceito geral, não é? Claro. Mas eu acho que aproveitava-se melhor as fases que nós tínhamos. Exatamente, conseguíamos desfrutar, não é, de cada etapa do desenvolvimento e lá está, agora sim, realmente existe aqui um aceleramento para chegar à fase adulta e nós vemos, não é, até mesmo hoje em dia nós olhamos para os adolescentes e às vezes não sabemos muito bem que idade é que eles têm, não é, porque mesmo a maneira deles vestirem, a postura deles, a maneira deles falarem, não é, nós ficamos aqui um bocadinho confusos, não é, vemos crianças também muito mais, com um estilo muito mais adulto, não é? Portanto, de malinhas e coisas do género, que se calhar eu na minha altura não andei de mala até se calhar ir para o secundário, não é? E temos crianças que andam e que pintam os lábios e todas estas coisas, não é? Que é também, lá está, criarmos aqui um bocadinho este aceleramento da idade deles e eles não fazerem coisas que estão apropriadas e adequadas à idade deles e desfrutarem dessa etapa. E como é que podemos combater a ansiedade? Então, a ansiedade, lá está, como se prende muito com o futuro e com o passado, uma grande âncora que nos ajuda é o nosso corpo, não é? Portanto, tudo o que seja atividades, exercício físico ajuda-nos bastante, até mesmo pela libertação de endorfinas, daquelas que nos fazem sentir bem e felizes, não é? Mesmo a nível da meditação, o mindfulness, tudo isto que tem o foco no corpo ajuda-nos bastante, porque lá está, o nosso corpo está no presente, não é? Eu não consigo imaginar como é que eu me vou sentir daqui a 5 minutos fisicamente. Eu posso pensar na minha cabeça, mas é difícil, não é? Então, tudo o que envolva estarmos muito presentes no nosso corpo, termos noção do que é que estamos a sentir, ajuda bastante. Para além disto, também, muitos exercícios que tenham a ver com o foco da atenção, não é? Portanto, termos aqui exercícios de, lá está, a meditação, que ajuda a focar na respiração, ou exercícios de contagem, ou pintar, ou desenhar, ou escrever. Portanto, tudo isto que implica muita atenção da minha parte, que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo, não é? Quando estamos a escrever, se a Sara reparar, não conseguimos estar a falar com alguém e a escrever ao mesmo tempo, porque ou estamos a fazer uma coisa ou estamos a fazer outra. Então, nós precisamos de atividades que prendam o nosso foco de atenção para termos aqui uma espécie de balãozinho de oxigénio do mundo dos nossos pensamentos. Boa. Muito bom. Gostou destas dicas maravilhosas, não é? A doutora Micaela é assim, espetacular, explica as coisas muito bem. E agora vamos passar para um outro tema, que é assim um pouquinho mais sério, não é? Não é que este não seja sério, este também é sério, mas vamos falar um pouquinho também acerca dos relacionamentos abusivos, que é uma coisa que tem vindo a crescer ao longo dos anos. Concorda comigo? Sim. Os relacionamentos abusivos, lá está, é muito... Infelizmente, só se olha muito para aqui, para os maus-tratos físicos, mas existe mais do que isso, não é? Existe mais do que maus-tratos físicos, temos também os maus-tratos psicológicos e realmente, lá está, mais uma vez, com esta pandemia, isto veio aumentar quase para o dobro a percentagem de casos de abusos dos relacionamentos, não é? Portanto, vai aumentar porquê? Porque existe mais acesso do agressor à vítima, não é? Portanto, estamos em casa, não é? E não temos a nossa rotina, não temos aquele momentinho em que vamos todos trabalhar e que não há isto. E ao estar em casa, lá está, também começa aqui, se calhar, a aumentar a probabilidade de haver algum tipo de conflito ou algum tipo de quesilha entre o casal, não é? E portanto, isto tem aumentado exponencialmente
os níveis de abusos nos relacionamentos. E também, como disse há pouco, não é só o abuso fisicamente, não é? É o psicológico. Muitas vezes traz consequências até muito piores que o físico, não é? Exato. Costuma-se dizer que às vezes as palavras doem mais do que às vezes uma bufatada, não é? Ou, prontos, do que uma reação física. Mas muitas vezes quando nós pensamos nisso não é só, por exemplo, dentro de casa que pode surgir um relacionamento abusivo em termos psicológicos, mas também, por exemplo, no local de trabalho ou com as nossas companhias, com aquelas pessoas que fazem parte do nosso dia-a-dia, os nossos familiares, também pode acontecer isso. Exatamente, exatamente. Ou seja, sim, existe realmente os abusos físicos, não é? Esta violência física, mas existe também uma violência social, por exemplo, não é? Quando sentimos aqui que estamos muito restritos, que não podemos socializar com quem nós queremos, não é? E isto não tem só a ver com parceiros, não é? Companheiros, mas também mesmo amigos, não é? Há alguns amigos que nós sentimos muito que têm muitos ciúmes, que nós não fazemos determinadas coisas porque não queremos ter aqui algum conflito, ou lá está, em locais de trabalho, nós acharmos que não podemos, por exemplo, aceitar determinadas propostas ou fazermos determinadas coisas fora do local de trabalho por sentirmos esta violência, não é, a nível social, de não podemos fazer determinada coisa porque eu tenho receio do que é que a pessoa pode achar. Não é? Depois temos, lá está, a violência emocional, que tem como objetivo principal criar aqui algum medo também na vítima. Não é? Isso tem muito a ver, lá está, com acharmos que dizerem-nos que não somos bons o suficiente ou que não conseguimos fazer alguma coisa sem aquela pessoa, não é? Portanto, este tipo de coisas vão também minando aqui muita imagem que nós temos de nós próprios e que acabam por abalar a nossa autoestima, não é? Porque o nosso bem-estar, se nós estivermos bem, não é? Se a própria pessoa estiver bem com ela própria, e quando nós dizemos isso não quer dizer que seja todos os dias, não é? Porque há dias que a gente olha para o espelho e não... Prontos, a gente olha, nem sabe o que é que há de vestir, não se sente bem, está irritado, está aborrecido com alguma coisa, ou simplesmente porque acordou assim um bocadinho com os pés de fora, não é? Os meus primeiros 5 minutos são assim, depois é que... Prontos. Mas muitas vezes quando nós, se nós nos sentimos bem connosco próprios, não é? Como se costuma dizer, como se dizia antigamente, é tipo o código postal, não é? É meio caminho andado para nós conseguirmos evitar sermos vítimas, digamos assim, desse tipo de agressores, portanto, desse tipo de violência psicológica, não é? Ou emocional. Exatamente, exatamente. Nós precisamos mesmo de estar bem connosco e de haver aqui amor próprio, não é? E eu saber o meu valor e para depois eu conseguir estar bem com outras pessoas, porque a verdade é que nós precisamos deste tempo e muitas vezes eu até uso o exemplo de, por exemplo, andarmos de avião, não é? Nós vamos a andar de avião e o que é que eles nos dizem quando há uma emergência, não é? Se caírem as máscaras de oxigénio, o objetivo é nós pormos a máscara primeiro em nós, não é? Para depois podermos ajudar as outras pessoas. E é muito isto que é a nossa vida, não é? Ou seja, nós temos que pôr sempre a máscara primeiro em mim e eu tenho que estar bem para depois então conseguir estar bem com as outras pessoas também e ajudar e sentir-me forte e bem, assim, pleno, não é? Sentir-me muito plena, um bem-estar geral. Como é que uma pessoa pode detectar, digamos assim, que está a ser vítima de violência emocional ou violência psicológica? Geralmente existe muito este medo constante, não é? Este receio de fazer determinadas coisas com medo de alguma represália de outra pessoa. Portanto, andarmos aqui muito, termos aqui muito receio de fazer alguma coisa sem pedir autorização. Portanto, ronda muito aqui esta vertente do controle, não é? Sentirmos-nos muito controladas em várias áreas da nossa vida e depois lá está o isolarmos-nos muito, não é? Portanto, termos medo de falar, termos medo de dar a nossa opinião, sentirmos-nos diminuídas. Portanto, tudo isto faz com que eu sinta que não estou bem, não é? E se não estou bem, passa-se aqui qualquer coisa ao nível do meu relacionamento, seja com companheiros ou mesmo com amigos ou familiares. Portanto, a violência doméstica não se prende só nos casais, não é? Mesmo a nível familiar também existe alguma violência doméstica, mesmo com crianças. Portanto... E quando nós que estamos de fora, digamos assim, detectamos que a pessoa possa não estar bem, qual é o melhor conselho que nós lhe podemos dar? Geralmente o que as pessoas querem é sentir-se compreendidas, não é? E muitas vezes o nosso erro é tentarmos dar conselhos e sugestões do que é que a pessoa pode fazer,
quando na verdade a pessoa precisa de apoio e suporte e de sentir que está ali alguém, quando ela decidir que precisa de fazer alguma coisa em relação ao que se está a passar. Quando ela decidir. Porque Exatamente. É muito importante, não é? Porque muitas vezes nós vemos de fora, sabemos que a pessoa está a passar por aquela situação que não é boa, não é? Neste caso de violência doméstica, por exemplo, e que nós sabemos que a pessoa tem que tomar uma atitude, nós achamos que a pessoa tem que tomar uma atitude, que a pessoa tem que sair dali, ela tem que fazer qualquer coisa. Claro. Mas a própria pessoa, ela tem que sentir que ela tem esse poder de decisão na mão dela. Exatamente, porque lá está, ao longo dos anos, não é, de abuso num relacionamento, a pessoa começa-se a perder, não é? Perde-se um bocadinho, perde a sua essência e começa a acreditar, não é? Começa aqui a construir algumas crenças sobre si mesma, que lá está, como são crenças, não é? Acredita viamente que é verdade, como não sou capaz, eu não sou nada sem esta pessoa, eu tenho muita sorte em ter esta pessoa, não é? Eu sou muito inferior a esta pessoa, o que é que eu faria sem esta pessoa? Às vezes, lá está, deixam de trabalhar e ficam dependentes financeiramente dessa pessoa, não é? Portanto, há aqui várias coisas, mesmo a nível dos filhos, portanto, há vários aspectos que fazem com que a pessoa fique presa aqui neste ciclo de violência e que muitas vezes as pessoas que estão de fora não conseguem entender o que é que a pessoa precisa de fazer, não é? Quais são os passinhos que a pessoa precisa de dar antes de dar o passo grande de sair de casa e de largar este tipo de relacionamento mais tóxico. E que tipo de violências domésticas violência doméstica é que existem? Sim, existe, lá está, a violência física, que é a mais conhecida e geralmente é a que é tida em conta pelas autoridades, não é? Portanto, pela polícia. Depois temos também a violência emocional, não é? Que já tínhamos falado também. Esta violência social, que tem mesmo como objetivo isolar a pessoa para ficar aqui sem esta rede de suporte, não é? Portanto, se eu não estou com os meus amigos, não estou com a minha família, começo a sentir-me muito sozinha e só tenho esta pessoa. Depois, lá está, temos a violência sexual, que também acontece bastantes vezes, e esta violência também financeira, portanto há aqui esta dependência, muitas vezes lá está, é sugerida a pessoa deixar de trabalhar, quando são mulheres, não é? Porque a violência não é sempre com mulheres, mas quando são mulheres, lá está, ficarem a cuidar dos filhos e acaba por haver aqui esta dependência desta pessoa e de se eu posso ou não posso gastar dinheiro, porque já não tenho dinheiro meu, não sou eu que ganho, não é? E depois, lá está, às vezes chega-se mesmo a casos de perseguição em que as pessoas sentem-se muito, muito violadas, não é? E é algo muito intrusivo para nós, sentirmos que não temos liberdade. Sim, parece que não se consegue respirar, não é? Exatamente. E um relacionamento abusivo pode conduzir para estados de ansiedade? Sim, sim. Lá está, a ansiedade prende-se muito com hipotetizarmos as coisas, não é? E quando estamos neste tipo de situações e quando há aqui esta percepção de que realmente estou numa situação abusiva, numa relação abusiva, começamos a tentar criar aqui na nossa cabeça hipóteses do que é que pode acontecer, não é? E a ansiedade é muito nós estarmos muito presos ao e se. Então, e se eu sair de casa? Se calhar depois pode acontecer represálias físicas, se calhar posso ser perseguida, se calhar posso ser difamada na rua, não é? Ok, então e se eu não sair de casa, o que é que pode acontecer? E entramos aqui nesta espiral de ansiedade que faz com que as pessoas, muitas vezes, lá está, como eu disse, não é? A ansiedade é paralisante, portanto, muitas vezes as pessoas ficam neste estado de contemplação de onde estão e não conseguem dar o passo à frente e nesses casos, lá está, o que nós podemos sugerir como amigos é procurarem ajuda psicológica. Porque a violência doméstica aqui há uma série de anos atrás nem sequer era falada, portanto, o que acontecia dentro de portas, e quando nós falamos em violência doméstica nós estamos a falar, como disse há pouco, só dos casais, estamos a falar, por exemplo, de pais com filhos ou dos membros, vamos analisar os membros que existem dentro da casa, não é? Muitas vezes, às vezes até entre irmãos, portanto, a violência doméstica é muito mais generalizada do que muitas vezes aquilo que a gente pensa que é só dos casais, não é? Mas há uns anos atrás não se falava disso e era tabu, era uma coisa que o que acontece dentro de portas é dentro de portas e não se fala e não se fala, não se tenta resolver. Claro. Temos que andar com isto assim, porque pronto, é assim, a minha família é assim, todos são assim, eu vou fazer assim também, vou embarcar nisto. Mas hoje em dia não, hoje em dia já há mais abertura,
não é? Porque antigamente, se calhar, se uma mulher saísse de casa ou se alguém saísse de casa porque estava a ser maltratada, se calhar era muito mal vista na sociedade. Hoje não é tanto assim, não é? Portanto, as coisas evoluíram um bocadinho mais e estão diferentes. Há coisas que não evoluíram, pioraram, mas há outras que estão diferentes, não é? E hoje em dia, se calhar, a abertura que não havia há uns anos atrás, hoje em dia existe. Mas mesmo assim, ainda há muitas pessoas que se sujeitam a este tipo de violência, não é? Exatamente. Lá está, acho que é uma coisa muito cultural, não é? Durante anos e anos isto foi algo que era perfeitamente normal, portanto, o marido disciplinar a mulher era perfeitamente normal e nós crescemos muito nesta cultura, não é? Que o homem manda, não é? Portanto, e agora, com o passar dos tempos, ainda bem, não é? As mulheres, o papel das mulheres na sociedade tem mudado e isto já não é visto como algo que seja normal. No entanto, lá está, nós temos pessoas à nossa volta que acham que continuam a achar que é normal, não é? E este medo do julgamento, de acharem que como é que é possível, não é? Esta pessoa estar a sofrer de violência doméstica, porque é que ela não faz nada, porque é que teve anos a fazer isso, não é? Portanto, tudo isto, este julgamento, esta crítica que pode vir de fora, também lá está, paralisa aqui um bocadinho as pessoas e impacta a decisão de parar com este tipo de relacionamentos ou não. Existem características comuns à maioria dos agressores? Existem algumas características mais apontadas, nomeadamente uma carência afetiva, portanto, existem muitos agressores que têm aqui um passado em que sentiram que não foram amados ou não foram cuidados e depois, lá está, não sabem ter um relacionamento saudável com outras pessoas, não é? Daí a obsessão e esta tentativa de controlo dos companheiros ou dos filhos ou do que seja, não é? Portanto, há esta situação. Existe também muito associado à substância, ao consumo de substâncias como o álcool ou drogas, também está muito associado a este género de agressores. Baixa autoestima, dificuldade na resolução de problemas, dificuldade em tolerar a frustração. Muitas vezes têm dificuldade na comunicação e por isso passam aqui muito rapidamente para tentarem mostrar o seu ponto de vista a nível físico. Portanto, há aqui algumas características que são assim um bocadinho transversais aos agressores. E a frustração por si só já é uma coisa difícil de lidar, não é? Sim. Porque nós achamos que... mas por norma nós achamos que conseguimos fazer sempre tudo bem, não é? E principalmente quando damos o nosso melhor e tentamos fazer e depois aquilo não corre tão bem, muitas vezes a frustração acaba por nos impedir também de nós conseguirmos dar a volta, não é? Porque ficamos tão fixados naquilo que não correu bem que a gente nem tenta fazer de outra forma, não é? Exatamente, exatamente. É muito disto, estamos tão dentro do assunto, tão dentro da nossa própria vida, que fica difícil para nós conseguirmos ver com clareza as opções que temos à nossa volta, não é? E muitas vezes, lá está, as pessoas chegam até nós, psicólogos, a dizer-nos que eu não tenho saída, não tenho outra escolha, mas nós temos sempre escolhas a fazer e não fazermos nada também continua a ser uma escolha. Uma escolha, sim. Não é? Mas às vezes estamos tão embrenhados nos nossos problemas e nas situações do nosso dia-a-dia que acabamos por não conseguir ver, não ter este distanciamento que depois, lá está, temos na terapia, este distanciamento de perceber, ok, então mas se eu vir as coisas aqui à minha frente e não em cima de mim, que opções é que eu tenho, que escolhas é que eu posso fazer, que pequeninos passos é que eu preciso de dar, não é? Porque não temos que estar nesta visão de 8 ou 80, nós Sim. podemos dar passos pequeninos, não tenho logo que sair de casa, mas posso, por exemplo, começar a fazer terapia. Não é? Portanto, e isto é um passo no meu favor para chegar onde eu quero depois, que o objetivo se calhar é deixar este relacionamento. Mas se calhar neste momento eu não consigo, mas há outras coisas que eu consigo fazer. Então é focarmos-nos muito no que nós controlamos e não no que não controlamos. Existe também o facto de o próprio agressor se aperceber que é agressor e porque muitas vezes... digo eu, na minha ignorância, não sei se vou dizer bem, mas eu acho que muitas vezes o agressor nem se apercebe que é agressor, porque é a forma dele estar, é aquilo com que ele sempre foi educado, ou as atitudes que ele passou a tomar, não é? Existe, ou conhece casos em que o próprio agressor procurou ajuda? Sim. Muitas vezes procuram ajuda para tentar controlar, ou seja... eles sentem que são agressores, depois, não no momento da agressão, ou seja, aquilo é muito impulsivo, não é? É um momento muito impulsivo e depois sim, existe este rescaldo,
em que a pessoa compreende que se calhar não diriam que são agressores, mas que são agressivos, não é? Que são um bocadinho agressivos e muitas vezes procuram ajuda para tentar controlar aqui um bocadinho este temperamento, esta agressividade, tanto verbal como física. Portanto, sim, mas geralmente sabem que são agressivos e podem procurar ajuda nesse sentido, ou não, porque sentem que, lá está, como se sentem muito diminuídos e têm esta baixa autoestima, muitas vezes não procuram ajuda para não nos dar esta sensação de, pois, realmente eu preciso de ajuda porque não consigo resolver sozinho, porque não sou suficientemente bom. Então, fogem um bocadinho desta ajuda por não se quererem sentir diminuídos. Existe um ciclo de violência doméstica? Sim, este ciclo de violência doméstica é muito bem ilustrado pela APAV. Portanto, existe aqui um crescimento, um aumento da tensão, que geralmente são quesílias pequeninas do nosso dia-a-dia, que vão criando muito medo na vítima e muito esta sensação de que vai acontecer alguma coisa má. Depois temos realmente a altura em que há violência, e que geralmente são atos de violência, seja física, seja verbal, seja de alguma maneira, e que a vítima fica bastante magoada, e lá está, este momento é o pico destas fases, e depois temos outra vez a fase da lua de mel, que é quando o agressor tem a noção de que não esteve bem e tenta aqui minimizar, não é? Tenta fazer aqui uma reparação com a vítima e vemos uma pessoa com uma postura muito diferente, muito carinhoso, muito compreensivo e as vítimas depois lá está, muitas vezes acabam por deixar que as coisas passem. Estes ciclos são repetitivos, não é? Portanto, andamos sempre neste ciclo de aumento de tensão, o comportamento violento e depois a lua de mel e novamente. E geralmente o que acontece ao longo dos anos é ir diminuindo as duas, a primeira e a última fase, e começar a haver mais tempo a fase de comportamentos violentos. Porque muitas vezes quando nós pensamos nessa parte, muitas vezes nós, para detectarmos um comportamento violento ou um relacionamento violento, neste caso violência doméstica, muitas vezes uma atitude pode significar que a pessoa vai continuar a ter este tipo de forma de violência para com a outra, ou como é que as pessoas conseguem detectar isso? Porque muitas vezes a pessoa, ok, naquele dia as coisas não correram bem, correram muito mal, pronto, fez o que não devia ter feito, ok? Mas depois, a partir daí, a própria vítima, neste caso, daquele ato, pode ter sido só um, quer dizer, começa sempre só por um, não é? Mas que a pessoa tem que pensar, não é? Porque será que vai repetir ou será que não vai repetir? A maioria dos casos que eu conheço, repete. Sim, a maioria repete, sim. Mas lá está, é considerado violência doméstica, não tem que ser mais do que uma vez, basta de ser uma. Não é? Pode ser uma, podem ser várias, depende muito da pessoa. Realmente há momentos que as pessoas podem perder aqui um bocadinho os filtros, não é? E o controlo, mas geralmente nunca é um ato isolado, acontece sempre mais vezes, sempre que houver, lá está, este gatilho, não é? Que despoleta esta raiva, esta agressividade daquela pessoa face à companheira, face ao filho, não é? Porque o que geralmente acontece é esta ativação de determinadas vulnerabilidades ou fragilidades da pessoa, e enquanto a pessoa não tiver ajuda para tentar perceber o que é que se passa e que vulnerabilidades são estas, vai continuar a ter o mesmo padrão de comportamento. Por isso é importante nós também percebermos e sabermos com quem é que nós lidamos, não é? Porque se nós percebermos, seja colega de trabalho, seja onde for, não é? Seja na família, se é um relacionamento abusivo, nós temos que nos afastar, não é? Nós temos que fazer algo para nos proteger. Não é tanto para proteger a outra pessoa, é para nos proteger a nós próprios, não é? Porque muitas vezes, não, coitadinho, porque pronto, ele teve esta situação, ele não sabe bem o que é que está a fazer, nós vamos ajudar, mas é aquilo que disse há pouco dos aviões, não é? Quando deixa as máscaras, primeiro nós pomos em nós e depois é que passamos para os outros. Exatamente. Portanto, é preciso a pessoa perceber que nós precisamos de saber quem é que nós temos à nossa volta. Exatamente, exatamente. Temos que ter sempre aqui, lá está, existem vários pilares, bases da nossa vida, e um dos pilares muito importantes, e que é geralmente sempre o primeiro que nós deixamos cair, é o autocuidado, não é? E isto é muito importante para eu estar bem, seja no que seja numa relação que é tóxica e que
lá está, eu preciso de estar bem comigo para perceber que alguma coisa é tóxico e para me poder afastar, seja mesmo em relacionamentos que não são tóxicos e são saudáveis, mas eu preciso de estar bem comigo para depois não criar aqui, se calhar, alguns ambientes menos saudáveis por não me sentir bem comigo mesma, não é? Então, acho que este pilar do autocuidado é muito desvalorizado por nós, muito porque é um compromisso só connosco. Sim, e muitas vezes nos adolescentes nós também vemos, infelizmente, a violência doméstica, não é? Que é, por norma, os rapazes sentirem-se, ou por outras raparigas, ficarem debaixo da influência do namorado, não é? E muitas vezes nós vemos esse tipo de violência, portanto, começa a haver um controle de tudo, o controle das chamadas que recebe, com quem é que fala, o que é que diz, a que horas é que vai para casa, portanto, acabam por ser coisas que não é suposto haver naquela faixa etária, não é? Porque o namoro existe para uma situação, não é? Claro. Para um relacionamento mais sério, independentemente de depois chegar ou não ao casamento, mas é para conhecer, mas serve também, como se costuma dizer, de um abre-olhos, não é? Mas na adolescência, hoje em dia, nós vemos muito isso. Sim. Vemos muitos jovens, muitas meninas jovens, não é? A serem vítimas de violência doméstica. Precisamente, lá está, pela pressão que elas têm exterior, não é? Principalmente as raparigas, existe uma pressão muito grande, mesmo a nível dos mídia, de o que é suposto elas serem, de como é suposto elas se apresentarem, e tudo isto faz com que haja aqui uma baixa autoestima, que depois, lá está, se eu não sinto que tenho valor, como é que eu posso achar que as outras pessoas me têm que dar valor, não é? Portanto, é normal elas acharem que estão a tratá-las mal, mas elas também não têm assim tanto valor, portanto é normal que as tratem dessa maneira. Então, lá está, estas pressões externas que estão a existir cada vez mais, principalmente sobre as mulheres e meninas, não é? E é muito difícil elas conseguirem gerir, muito menos com a estrutura mental que elas têm naquele momento, que são muito imaturas, para saber que não é normal o que se está a passar, que não têm que se sujeitar a determinados comportamentos. E quando nós estamos a dizer que são imaturas, não estamos a dizer que não são capazes, estamos a dizer simplesmente que a fase da adolescência, não é? É uma fase de crescimento, eles não estão ainda na fase adulta, portanto, eles não pensam nas consequências daquilo que vão fazer, não é? O adulto já pensa nisso, não é? É por isso que existem as várias fases, não é? Pronto. Exatamente. Não é? Exatamente. Eu vou aprender alguma coisa com as psicólogas que vêm cá, não é? Pronto. Exatamente. Mas é mesmo assim, não é? Então, nós temos que perceber que se a pessoa está num relacionamento abusivo, não é? Há pequeninos passos e coisas que a pessoa pode fazer para poder sair desse relacionamento abusivo. É possível ter um relacionamento normal? Sim, provavelmente, lá está, a pessoa após um relacionamento abusivo fica muito destruída, ela própria, não é? Portanto, aqui os nossos pilares da autoestima vão aqui um bocadinho abaixo por estarmos sujeitas a constantemente a um rebaixamento, a uma diminuição, uma submissão por parte de outra pessoa, e lá está, criarmos estas crenças de que é o que é real e não podemos ser de outra maneira, e aquela pessoa tem razão porque já me diz isto há anos, portanto como é que eu posso achar o contrário, não é? Então ficamos aqui um bocadinho neste dilema, que depois lá está, muitas vezes precisamos de alguma ajuda para sairmos aqui deste buraquinho, não é? Que nós cavamos e que nos pusermos lá dentro para nos protegermos ao máximo de conflitos. E então nesses momentos é importante nós percebermos quando é que precisamos de ajuda e que não faz mal pedir ajuda e que não somos inferiores por pedir ajuda ou não somos fracos por pedir ajuda, porque ainda há muito esta mentalidade de não podemos pedir ajuda, nós temos que resolver sozinhos, e às vezes não há essa necessidade. Sim, e não é suposto nós resolvemos tudo sozinhos, não é? Porque nós fomos criados, mesmo o ser humano foi criado para viver em sociedade, não é? Senão não estávamos uns com os outros, estava cada um aqui, outro no outro planeta, outro... Pronto, e nós temos que nos habituar, não é? Que podemos pedir ajuda, não é mau. Exatamente. Não é? Muito pelo contrário. É sinal de, muitas vezes, de amadurecimento e perceber que eu consigo melhorar, mas não preciso de o fazer sozinho. Eu consigo sair desta situação, seja agressor, seja a vítima, eu consigo sair desta situação, posso pedir ajuda, porque isso não me vai deixar de eu ser mais mulher ou menos mulher, ou mais homem ou menos homem. Simplesmente me vai ajudar a eu conseguir, a eu ser melhor.
não é? Exatamente. A ser uma pessoa melhor em todos os aspectos, não é? Mesmo para o agressor também poder dar a volta por cima, não é? Porque nós falamos sempre na vítima, mas o agressor depois também precisa é um ser humano, precisa ter uma vida, precisa também de ser cuidado, não é? E para isso ele também precisa de estar bem, precisa de sair. E é possível sair. Eu pessoalmente conheço casos desses e é possível sair. Mas é sempre importante também nós percebermos que é sempre necessário recorrer a um especialista. Exatamente. Portanto, os amigos são bons para ajudar também, mas é sempre bom recorrer a um especialista. Exatamente. Porque há muito esta ideia, não é? E nós psicólogos ouvimos muito isto de eu sou um bocadinho psicólogo, eu sou psicólogo dos meus amigos, não é? E há muito esta ideia de que realmente nós podemos fazer o papel de um psicólogo, mas um psicólogo tem uma coisa que as outras pessoas não têm, não é? Que é apoiado em ciência. A psicologia é uma ciência. E, portanto, os meus amigos não vão ter uma visão neutra da minha situação. Vão-me dar conselhos sobre coisas que muitas vezes me magoam mais do que ajudam, não é? Porque para eles faz sentido uma determinada coisa, mas se calhar para mim não faz. E é essa a grande diferença. A diferença é que um psicólogo consegue ter escuta ativa, consegue não julgar, não é? E isso é muito importante quando nós precisamos de nos ouvir a nós próprios, porque um psicólogo não dá respostas, um psicólogo ajuda a pessoa a chegar às suas respostas, a traçar o seu caminho sozinho, porque a pessoa é que sabe o que é melhor para ela. Porque muitas vezes a ideia que nós temos é que, ok, se eu for pedir ajuda, eles vão-me dizer que eu vou ter que fazer isto, vou ter que fazer aquilo, vou ter que fazer outro. Mas não, o psicólogo ajuda exatamente a traçar um percurso para chegar à resposta que a própria pessoa vai encontrar. Exatamente. É como se ajudássemos a pessoa, não é? A passar do ponto A para o ponto B e às vezes a pessoa não consegue, então vamos traçar um caminho, não é? Vamos traçar um plano de ação para chegarmos onde a pessoa quer chegar, mas é a pessoa que sabe onde é que quer chegar, não é o psicólogo que traça esse caminho. Portanto, quem esteve num relacionamento abusivo e precisa de ajuda, como é que ela pode fazer para sair? Penso que o mais importante, lá está, será colocar-se em primeiro lugar, não é? Começarmos aqui a ter os nossos balõezinhos de oxigênio, a ter coisas que eu faça para meu cuidado, procurar ajuda de um profissional de saúde, seja um psicólogo, seja as associações, a APAV, portanto, tem aqui muitos apoios agora que podem recorrer e que não irá prejudicar em nada o relacionamento dela por enquanto, porque nem sequer tem que dizer nada ao companheiro ou a quem seja. E o mais importante é mesmo isto, é mesmo recorrer, pedir ajuda. Se eu não consigo sozinha, peçam ajuda. E que dicas é que pode-nos dar, assim, a quem nos está a ouvir, que, por exemplo, sabe que é um agressor, neste caso, e que dicas é que pode dar a uma pessoa que é agressor para poder sair dessa situação? O mais importante será a pessoa ter consciência dos comportamentos que está a adotar e depois, provavelmente, a própria pessoa não sabe porque é que tem determinados comportamentos e lá está, podem ser devido a algumas vulnerabilidades e fragilidades que estão a ser ativadas na pessoa e o mais importante é a pessoa procurar ajuda, não é? E ir a um psicólogo, lá está mais uma vez, a uma associação, portanto, fazer aqui algum tipo de terapia que lhe faça sentido e que ajude aqui a tentar perceber o porquê de determinados comportamentos. Porque nós nunca fazemos as coisas porque sim, nada do que nós dizemos, nada do que nós fazemos é porque sim, tem sempre alguma coisa por trás. Eu posso não ter consciência do que é, mas é para isso que estão cá os psicólogos, para ajudar a tentarmos, lá está, tirar as camadas da cebola e percebermos o que é que lá está por baixo e o que é que está a despoltar determinado comportamento da minha parte. Muito bom. E se quiserem ir ter uma consulta consigo, com a doutora Micaela, como é que eles podem fazer? A doutora Micaela dá consultas online e presencial? Sim, eu dou consultas online e presencial. Online podem contactar-me através do meu Instagram ou do LinkedIn, como preferirem, e presencial. Estou a abraçar o projeto da Academia Transformar e, portanto, é só contactarem através do site da Academia Transformar e podem marcar uma consulta, seja comigo, seja com alguma das minhas colegas, que também são muito capacitadas para aceitar os casos.
Quando nós falamos em termos de tudo aquilo que nós falamos hoje, sobre a ansiedade, o relacionamento abusivo e também aprofundámos bastante aqui o da violência doméstica, sente que, em termos de sociedade, nós estamos a melhorar, ou seja, o psicólogo está a conseguir chegar até à pessoa e conseguir com que a pessoa consiga mudar essa forma de estar? Sim, eu sinto que agora com os confinamentos e com a pandemia houve aqui uma maior ênfase na saúde mental. Acho que havia aqui uma discrepância muito grande entre a saúde física e a saúde mental e sinto que agora diminuiu muito esta discrepância entre as duas, o que é excelente. Acho que a nossa saúde mental é tão importante como a nossa saúde física e então sentimos muito mais procura, muito mais abertura por parte das pessoas para não só quando têm aqui alguma perturbação a nível de ansiedade, mas também uma procura de autoconhecimento, de quererem ter este espaço para eles, de desenvolvimento pessoal, e isso é muito bom vermos esta mudança na sociedade em relação à saúde mental. Porque é muito importante, não é? Lá está, porque se nós estivermos bem psicologicamente, não é? O nosso corpo também vai estar bem, não é? Porque está tudo interligado, não é? Nós às vezes achamos que temos uma dor de cabeça e que a dor de cabeça não tem nada a ver não, muitas vezes está associado a montes de situações, aos estados de ansiedade, como disse, não é? A muitas outras coisas que trazem isso. Portanto, se nós cuidarmos da nossa saúde mental, não é? Da nossa saúde emocional, nós vamos conseguir ser pessoas melhores para nós próprios e para quem nos rodeia. Exatamente. Para pessoas que possam estar e que dizem, olha, eu tenho conhecimento de pessoas que estão em situação de violência doméstica ou eu percebo que estão num relacionamento abusivo, quais são as dicas que pode dar para as pessoas que estão de fora que queiram ajudar essa pessoa? Maioritariamente que passem a mensagem que compreendem, que estão do lado delas. Nós não temos que concordar com o que as pessoas fazem. E esta é a grande diferença. Nós não temos que concordar, mas temos que aceitar as escolhas de cada pessoa e compreender e mostrar o nosso apoio, independentemente da escolha que a pessoa faça. E estarmos lá para ajudar no caminho que a pessoa queira fazer. Não temos que incentivar, claro, as pessoas a sofrerem de violência doméstica, mas às vezes as pessoas ainda não estão preparadas para dar o passo que nós, se calhar, achamos que devem dar. Então é muito se calhar precisamos ter aqui uma atitude muito contentora, não é? Muito de acolhimento desta pessoa e mostrarmos que percebemos que estão a sofrer e que não é fácil o que elas estão a passar e que não é fácil dar o passo seguinte, mas que estamos lá para ajudar. Sim, e é importante nós percebermos que estamos em sociedade e que é importante o nosso papel, não só como estamos de fora e que possamos ter conhecimento de uma situação dessas, mas também é que está a passar por uma situação dessas. Portanto, há solução, não é? Para uma pessoa que esteja num relacionamento abusivo, há solução. Para o agressor, há solução também, não é? Portanto, o objetivo é que as pessoas estejam bem, não é? E hoje em dia, com tudo aquilo com todos os meios e o facto também da internet, também ter muita informação, também acaba por ajudar um pouco, não é? E também conseguir chegar mais longe, não é? Portanto, acho que está a sair para um bom caminho. Ainda não estamos no ideal, não é? Claro. Se calhar nem a metade, mas acho que estamos a conseguir chegar lá, não é? Como é uma coisa que é muito falada agora, eu acho que as pessoas estão a dar prioridade a elas próprias, que muitas vezes era o que não acontecia. Exatamente. Não é? Exatamente. Lá está, é este pilar do autocuidado, não é? Porque ultimamente tem-se falado muito nisto e a pandemia veio trazer, lá está, a exposição de muitos psicólogos. Os psicólogos começaram a estar também nas redes sociais, a dar o seu contributo, não é? E isto faz diferença, porque muita gente não tem possibilidades, infelizmente, de pagar um psicólogo, embora tenham os psicólogos do Estado, mas ajuda bastante. Exato. E nós estamos nos segundos finais do nosso programa e foi uma conversa bastante agradável, doutora Micaela, gostámos imenso de a ter aqui e contamos consigo numa próxima para outros temas, não é? Claro. E foi bom. E para si que está em casa,
connosco. Espero que tenha gostado da nossa manhã. Espero que tenha aprendido. Lembre-se sempre que os nossos programas estão sempre disponíveis para si no YouTube, para que você possa também vê-los completos, para que você também possa tirar dicas, ver o programa que gostou, não só este, mas também de outros temas. Mas lembre-se que o autocuidado é muito importante. E nós gostamos muito de si, gostamos muito de estar consigo, contamos consigo num próximo programa. Queremos muito que você esteja connosco e quer saber quem é o nosso próximo convidado? Nas nossas redes sociais nós temos todo o gosto em dizer. Portanto, já sabe, a sua companhia é importante para nós. Contamos consigo num próximo programa. Tchau, tchau.